Olha que interessante essa questão que eu trago para vocês, pessoal. 6/4, entre parênteses, tudo isso elevado a 6/4. Então, é uma questão aqui completa, cheio de elementos da potenciação. A gente tem uma base fracionária e um expoente também fracionário. Como que eu faço para deixar essa operação, nessa potenciação de forma mais clara para a gente, né? Tentando simplificar esses expoentes dessa base, deixando uma forma mais elegante, utilizando as propriedades. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que legal que é mexer com essas operações e trabalhar aqui com a potenciação utilizando as propriedades. Vou listar todas que eu for utilizar aqui e vou aplicando, resolvendo essa operação, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Eu sou o professor Silvio Paulo, trago vídeo para vocês todos os dias de matemática interessante, de matemática básica. E isso aqui, por incrível que pareça, é matemática básica, tá bom? A gente vai resolver aqui de forma bem legal. Se você puder deixar o like também, fortalece demais aqui o meu trabalho, vai ajudar muito, beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente percebe nessa questão aqui é o seguinte: ambos, né, a base e o expoente é formada por numerador e denominador, que são múltiplos de 2. O que que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu posso transformar essa potência, essa fração, né, numerador e denominador, como múltiplos de 2. Essa vai ser a primeira propriedade que eu vou fazer, que eu vou aplicar, na verdade, aqui, né? Então, o 6 eu vou transformá-lo em 3 vezes 2. 3 vezes 2. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. O 4 que está aqui embaixo, eu vou transformá-lo em 2 vezes 2. Ou eu poderia simplesmente dividir, né? Tanto faz. E o numerador, o expoente também vai ficar 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Percebo que como os dois são iguais, eu consigo aplicar a propriedade nos dois, né? E por que que eu fiz isso, né? Que coisa de doido. Quando eu tenho multiplicação e divisão em uma operação, elas são operações inversas. O que que isso quer dizer? Se eu tenho as duas operando na mesma fração, olha lá, eu posso cortar a multiplicação e a divisão. Porque esse 2 está sendo dividido por esse 2. E 2 dividido por 2 é o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Se ele é neutro, quer dizer que ele não vai atrapalhar aqui a nossa operação se eu cortar ele, né? Então, transformei aqui em nada. A mesma coisa eu faço em cima, eu corto o 2. Isso é chamado nas frações de simplificação. Eu estou encontrando uma fração equivalente, ou seja, que tem o mesmo valor, só que representada de forma diferente. Nesse caso, de forma simplificada. E aí agora eu posso escrever essa mesma fração e o expoente também dessa forma aqui, ó. 3 sobre 2. Tudo isso elevado a 3 sobre 2. A princípio, eu não utilizei nenhuma propriedade, apenas a simplificação. Mas nesse ponto eu já começo a trilhar aqui um caminho mais interessante. Eu vou precisar de uma propriedade e eu vou listar para vocês aqui no cantinho, tá? A primeira propriedade que eu vou utilizar é uma propriedade da potenciação, que vai me dizer o seguinte: se eu tenho uma base A e um expoente fracionário, m sobre n, que é o nosso caso aqui, né? A gente tem um expoente fracionário independente da base, né? A gente tem um expoente que é um numerador e um denominador. O que que acontece? Eu posso transformar essa potenciação em uma radiciação. E o índice da minha raiz vai ser exatamente o denominador dessa fração. E o numerador ele vai continuar com a minha base. Então, a elevado a m. Olha que interessante, gente. Eu tenho, então, que a elevado a m sobre n é igual à raiz enésima de a elevado a n. Bem interessante, né? Essa propriedade vai ser muito útil para a gente aqui, porque agora, olha que legal, eu posso transformar, então, essa potenciação em uma radiciação. E pode ser que fique mais complicado, mas nesse caso aqui vai nos ajudar, tá? Porque livrar dos expoentes fracionários é uma coisa muito boa. Vai ficar um pouco mais simples de se escrever, tá bom? Então vai ficar o seguinte, vou ter uma raiz. E dentro dessa raiz eu vou manter a minha base. Perceba que a base aqui, né, o A, ele está sendo mantido. Então eu vou manter o 3 sobre 2.
Só que eu preciso manter os parênteses. Por quê? Porque eu ainda tenho o expoente da base, que vai continuar com ela também. O expoente é um numerador, então vai ser, nesse caso, o número 3 que estava ali. Então, eu vou ter uma base elevada ao cubo e tudo isso vai ficar dentro de uma raiz quadrada. Bem interessante, né? Nesse ponto, parece que ficou mais complicado, mas vocês vão ver que vai acontecer uma coisa boa. Aqui, o índice 2, eu não preciso colocar, por isso que eu omiti, né? Tendo em vista que o nosso denominador é 2. Se eu tivesse feito essa mesma passagem lá no início, eu teria que colocar o índice 4, porque a única raiz que eu omito o número é a raiz quadrada, beleza? Agora, gente, eu vou ter que utilizar outra propriedade. E aqui, eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, e a propriedade da adição de expoentes. Por quê? Eu vou mostrar o seguinte. A propriedade que multiplica a potência de mesma base, ela funciona da seguinte maneira. Se eu tenho um expoente adicionado, estou usando a propriedade de forma contrária, né? Mas como é uma igualdade, tanto faz, né? A soma no expoente, ela pode ser aberta ou quebrada, né? Não sei como você diz aí, né? Em uma multiplicação de potência de mesma base, só com expoentes separados. Essa propriedade é conhecida como multiplicação de potências de mesma base, onde eu conservo a minha base e somo os expoentes. Quando a gente vê na escola, a gente vê daqui para cá, né? Mas daqui para cá também funciona. E como é daqui para cá que eu vou utilizar, então eu vou manter dessa forma aqui, tá bom? Mas é uma igualdade, tanto faz se eu trocar o lado. Beleza? Como que isso vai me ajudar? Primeiramente, eu vou fazer um parênteses aqui embaixo, eu vou transformar o 3 sobre 2 elevado ao cubo em 3 sobre 2, olha lá. 3 sobre 2 elevado a 2 mais 1. Olha só, apareceu exatamente a propriedade que eu quero utilizar. Eu tenho uma base e uma adição nos expoentes, certo? Com essa propriedade que eu acabei de listar para vocês, como que vai ficar? O 3 meios se mantém. E eu vou multiplicar, né? Vou colocar aqui o expoente 2 e vou multiplicar pela mesma base, só que agora com o expoente 1, certo? E o expoente 1 eu nem preciso colocar. Então, eu consigo transformar essa minha base, 3 meios elevado ao cubo, nessa equivalência aqui. E vocês vão ver que isso é muito interessante, tá? Vou tentar espremer aqui no cantinho. Caso não caiba aqui, eu ponho lá para baixo, tá? Vou pôr a raiz de 3 meios ao quadrado vezes 3 meios. Esse 3 meios aqui eu nem preciso do parênteses, né? Aqui eu coloquei porque a gente sabe que é o número 1 aqui. Mas o número 1 no expoente não muda nada, né? Então, eu tenho essa equivalência aqui, ó. 3 meios ao quadrado vezes 3 meios, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou utilizar outra propriedade. Percebo que as propriedades da potenciação, gente, vieram aqui para nos salvar e para nos ajudar, tá bom? Então, qual que é a propriedade que eu vou utilizar nesse momento? A raiz, aí aqui qualquer índice vale, tá? A raiz enésima de um produto, ele será igual ao produto das raízes enésimas das bases. Olha que legal. Essa é a propriedade que eu estou aplicando aqui, tá? Vou aplicar, na verdade, né? O mesmo índice, tá? E mantém a base aqui, ó. Excelente. Essa é a propriedade que eu vou utilizar. A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Ou seja, eu posso separar quando tem multiplicação. E olha o que eu tenho aqui. Exatamente a multiplicação. Como eu vou continuar aqui embaixo, eu vou puxar um igual e vou aplicar a propriedade nessa aqui, nesse ponto da questão onde a gente parou. Vai ficar a raiz, e nesse caso aqui é raiz quadrada, então não preciso colocar o índice, como eu falei para vocês. E aqui vai acontecer mais uma simplificação. Esqueci do parênteses, o parênteses aqui é importante, tá? Porque esse quadrado que está aqui, ele está elevando toda a minha base, o 3 e o 2, tá?
belezura, vezes, agora eu vou separar, né, em outra raiz aqui, 3/6. Agora, nessa aqui eu não preciso dos parênteses. Perfeito, gente. E por que que isso foi interessante? Nessa raiz aqui, eu tenho a raiz quadrada de uma potência de expoente 2, que está elevando toda a minha base. Então, o que que isso acontece, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Operações inversas, ó, cortou. Então, eu vou conseguir fazer uma simplificação, que é o principal objetivo dessa questão, né? Simplificar. Então, como que vai ficar? 3/6, que é a única coisa que vai sobrar aqui. 3/6 vezes raiz quadrada de 3/6. Olha que interessante, gente. Muito bem. Agora, eu tenho uma outra propriedade para utilizar. Estamos enchendo esse cantinho aqui, né, gente? A propriedade do momento vai ser essa daqui, ó. A raiz de dois números em uma fração, né? A raiz de uma fração, ou seja, a raiz enésima de uma divisão é também a divisão das raízes. Assim como a multiplicação também pode separar, a divisão também pode, tá? Então, vai ficar a raiz enésima do A dividido pela raiz enésima do B, certo? Essa é a propriedade que eu vou utilizar aqui. Ou seja, vai ficar raiz quadrada de 3 dividida por raiz quadrada de 2, tendo em vista que eu quero simplificar isso daqui, né? Então, vai ficar 3/6, que já está aqui fora, tá? Vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Olha que legal. Belezura. Agora eu posso juntar, né, o produto de um número, de uma fração com outra, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Não precisa nem escrever essa propriedade, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3 no numerador. E agora você já deve estar imaginando como vai ficar o final, né? E 2 raiz de 2 no final. Olha que legal. A gente geralmente não deixa a raiz quadrada no denominador. Para isso, existe uma propriedade também chamada de racionalização, onde a gente consegue eliminar essa raiz sem mudar a igualdade, sem mudar o valor da fração, né? E essa propriedade é chamada de racionalização. Como que isso funciona? Eu vou multiplicar por um número sobre ele mesmo. E esse número só pode ser a raiz de 2, né? Que é o que eu quero eliminar ali. Percebam que raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nada, né? Estou multiplicando por 1 no fundo. Só que esse 1 está mascarado, entre aspas, por raiz de 2 sobre raiz de 2. E por que isso é interessante se ele não muda nada? Quando eu multiplicar aqui, né, numerador com denominador, olha como vai ficar, pessoal. Em cima, eu vou aplicar novamente essa propriedade aqui, ó. Eu tenho duas raízes, eu vou juntar em uma só. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 3 vezes 2, certo? Muito bem. Tudo isso sobre 2 vezes... Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Eu poderia colocar aqui dentro também, mas eu prefiro utilizar o objetivo que eu deixei dessa forma aqui, né? Raiz de 2 ao quadrado. Por que eu multipliquei raiz de 2 por raiz de 2, né? Aqui, ó, para cortar e sumir com a raiz do denominador. Excelente. Então, o que vai ficar no final? No final aqui vai ficar 3 multiplicado por raiz de 3 vezes 2, que é 6, ou seja, 3 raiz de 6. Tudo isso sobre 2 vezes 2. E aqui já vai ser a nossa última etapa e vai caber certinho no espaço que eu preparei aqui para vocês, tá? O numerador já não tem mais nada para fazer. 3 raiz de 6. Eu poderia colocar ele para dentro, ficaria raiz de 9 vezes 6, né? Mas não ficaria interessante. Raiz de 54. Pode ser que isso não ajude tanto. E 2 vezes 2 é 4. Olha só, cheguei em um resultado onde é muito mais interessante de se trabalhar do que essa onde temos aqui base fracionária e expoente fracionário. Geralmente, quando a gente está trabalhando com o Teorema de Pitágoras,
triângulos, área de triângulo equilátero, né? A gente trabalha muito com números dessa forma aqui, né? E olha que interessante, chegamos na melhor simplificação dessa fração inicial. E aí, me diga nos comentários se você gostou desse vídeo, se trabalhar essas propriedades foi proveitoso para você, e se isso foi, se isso aconteceu, se inscreva no canal, deixa aquele like, comente aí algo interessante, e eu te vejo no próximo vídeo, amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!